Gente, vocês se lembram aí do Vitor Fernando? Ele ficou muito famoso no TikTok por fazer vídeos aí, né, do cotidiano, com humor, com esse filtro aí. Nossa, vira e mexe, esses vídeos dele viralizavam, né, no TikTok, no Instagram. E no mês passado, ou seja, em outubro, ele viralizou na internet por ter se vestido aí de fofão para o baile de Halloween da Sephora. Mas aí, parece que ele acabou supostamente recebendo ameaças de processo da família Dorival Pessini, que é o criador, né, do Fofão. E o próprio Vitor afirmou que a fantasia tinha sido uma homenagem sem fins lucrativos. Ele fez um vídeo, né, falando porque ele tinha apagado todo o conteúdo aí com essa fantasia. Tem até vídeo aqui no canal. E dias depois ele acabou virando notícia, mas dessa vez aí por conta de uma tragédia, já que ele e o namorado dele tiveram aí o carro alvejado na cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Esse caso aconteceu no dia 24 de outubro e agora o Vitor voltou para as redes sociais para contar tudo o que aconteceu com ele. Olha aí, na época que rolou essa tentativa aí de homicídio, né, com ele e também com o namorado dele, eles se pronunciaram dizendo o seguinte, ó: informamos que os atores e influenciadores Vitor Fernando e Gabriel Fuentes passaram por uma tentativa de assalto enquanto retornavam do Rio de Janeiro. Vitor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico. Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito neste momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão. E aí, claro, né, que essa notícia acabou também viralizando aí, né, na internet. Gabriel Fuentes e Vitor Fernando são alvejados em tentativa de assalto no Rio. Nota publicada nas redes informa que o casal recebeu atendimento médico e passa bem. E na época também foram divulgadas aí, né, fotos do estado de saúde do Vitor, ó. O influenciador Vitor Fernando saiu da UTI nessa sexta, dia 31 de outubro, após ser vítima de uma tentativa de homicídio. Ele e o ator Gabriel Fuentes pararam em um posto de gasolina em Itatiaia, no Rio de Janeiro, quando o carro em que estavam foi alvejado com 13 tiros. O Vitor foi baleado na perna e próximo ao peito, e conta que a bala ficou presa em seu coração. E aqui, né, olha, acho que ele teve que passar por uma cirurgia aqui na perna, e aqui também no peito, e ele aqui com um respirador e tudo mais, né, sendo acompanhado aí pela equipe médica. E aqui também, ó, um vídeo da equipe médica, né, dando um banho aí nele, ele ali com um curativo na região do peito. E aqui também, ó, outras imagens. Aqui, ó, olha o tamanho do corte, né, será que foi pra, tipo, tirar resquício de bala, alguma coisa assim? E aqui ele sendo alimentado também no hospital, enquanto ele estava internado, né? Aqui a situação do carro deles. E aqui aquela outra foto que a gente já tinha visto, né? Quando ele saiu da UTI aí, acompanhado pelo namorado dele, o Gabriel. E aí, na época também, ele se pronunciou sobre tudo isso, dizendo assim, ó: nunca vivi dias tão assustadores. Eu vi a morte de perto, bem perto mesmo, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, acompanhada do buraco de um tiro na perna que atravessou, juntamente com a dor de ver o Gabriel sangrando com um tiro no braço. O que eu e o Gabriel fizemos para merecer isso? Nada. Simplesmente paramos o carro esse que foi baleado com mais de 13 tiros, dando perda total. Então pensa, poderia ter sido muito pior, né? Eu não acreditava em milagres, mas hoje, com a notícia de que eu vou sair da UTI, definitivamente eu acredito. O que eu quero dizer é que passamos por momentos horríveis e inimagináveis, mas estamos fora de risco já, nos recuperando dia após dia, e fica uma pergunta na minha cabeça: até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim? Obrigado pelas orações e energias positivas, tive que gastar 5 das minhas 7 vidas, mas já já tô de volta. E falando em estar de volta, dessa vez ele fez um vídeo aí contando toda essa história, tudo que rolou, né? É quase essa tragédia que aconteceu aí com ele. Oi, gente. Finalmente tô em casa. Tive alta. Depois de aí, acho que mais de 20 dias no hospital, não aguentava mais. Vim aqui contar pra vocês o que aconteceu e principalmente agradecer o carinho, todas as mensagens que eu recebi, orações, energias positivas que vocês emanaram todos os dias desde que
vocês ficaram sabendo que tinha acontecido algo comigo. Acho que não teve nenhum dia que eu não, claro, né? Eu não fiquei o tempo todo no celular, porque tinha sido muito grave e eu precisava realmente me concentrar na minha recuperação, na minha sobrevivência, e a minha família também ficou muito abalada, acho que todo mundo ficou muito abalado, mas de certa forma eu, como tava ali, né, não tinha muito o que fazer também, eu pegava meu celular e todos os dias eu via mensagens positivas de vocês e isso me ajudou demais. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Quero primeiramente agradecer vocês do fundo do meu coração, assim. Teve vários momentos que eu chorei até lendo as mensagens de vocês. Eu sempre recebo várias mensagens falando, você alegra os meus dias e tudo, mas ter lido isso nesse momento e vocês, né, eu li várias mensagens dizendo que eu levava alegria pra vocês, que vocês estavam torcendo muito por mim e eu chorei várias vezes, gente. Eu sou canceriano, então e já tava vulnerável demais, então acabou que não teve como, eu chorei demais e me senti amado, sabe? Para além da minha família, me senti uma rede de apoio muito grande assim, vinda de vocês também, uma energia de vocês, dos meus amigos. E eu acho que eu nem sei como agradecer além das palavras, que eu gostaria de agradecer muito para além das palavras, mas é até difícil porque foram tantas mensagens e uma energia muito grande que eu realmente senti, que eu sinto que eu nem tenho, nem consigo retribuir. Eu quero agradecer também as pessoas que cuidaram de mim nesse período, porque o que aconteceu comigo foi realmente grave. Tudo o que aconteceu foi questão de tempo para eu não perder a perna, questão de tempo para eu não morrer mesmo também. Nossa, gente, o negócio foi grave, então. É, porque todas as cirurgias que eu fiz, elas foram, tipo assim, era questão de tempo. Eu precisava fazer, senão algo muito pior ia acontecer. Então eu quero agradecer os profissionais do SUS, que foram os primeiros a me socorrer ali. E foi graças a eles que eu não perdi a perna. Porque se demorasse um pouco mais para abrir a minha perna ali, eu ia, enfim, poderia ter perdido a minha perna. Fiz a minha cirurgia do coração também. Quero agradecer não só os profissionais do SUS, mas os profissionais do meu hospital também. Toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, enfim, cardiologista, ortopedista. E nessa hora, né, ele também teve um privilégio grande, né, porque ele tem dinheiro. E que legal também, né, ele agradecendo aí os profissionais do SUS. Muita gente critica, né, os profissionais do SUS, tudo mais, mas olha aí, tá vendo? Sem eles, né, muita gente aí não poderia nem ter atendimento pelo esse nosso Brasil enorme. Imagina só. Que legal, né? Ele, do tamanho dele também, a influência que ele tem na internet, agradecer esses profissionais aí que acabaram também socorrendo ele, né? Eu não lembro todos os nomes, mas todas as equipes que, enfim, me deu essa atenção desde o SUS ao meu hospital, onde eu fiquei internado de fato na UTI e fiz a minha cirurgia cardíaca também. Sou muito grato a esses profissionais também. Bom, eu vi que tem muitas teorias da conspiração aí rolando sobre o que aconteceu comigo. Algumas eu até achei engraçadas, outras eu fiquei um pouco preocupado, não vou mentir. Primeiro eu quero dizer que o que aconteceu comigo não foi um caso específico, não foi uma morte encomendada, não foi alguém que me perseguiu, não tem nada a ver com Halloween. Inclusive, eu gostaria que vocês parassem até de ficar indo em cima dessas pessoas com aquilo sobre o que aconteceu no Halloween. Não tem a ver e seria muito injusto da minha parte não falar nada sobre isso e deixar as pessoas achando que pode ter a ver. Eu sei que parece até engraçado, mas tem gente que realmente acha que isso teve a ver. Na minha cabeça não faz nenhum sentido, mas para algumas pessoas isso faz sentido. Então eu já queria deixar claro que não tem nada a ver. E gostaria de pedir para pararem mesmo com esses ataques e tudo mais, porque é injusto, sabe? O que aconteceu comigo foi só mais um caso de você entrar numa rua errada no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado, mas eu acredito que no Rio de Janeiro isso acontece mais, pelo menos onde eu já vi mais matérias e notícias sobre isso acontecendo. Entra numa rua. Até porque, né, a internet começou a criar várias teorias aí que poderia estar associado com Halloween, com
a família que. E aí, e como ele disse, né, a internet também na época começou a criar várias teorias assim bizarras sobre a família X, a família Y, porque fizeram isso, porque ameaçaram. Gente, pelo amor de Deus, né? Ele mesmo tá falando aí o que aconteceu, que eles entraram numa rua errada. Olha o perigo. Errada e simplesmente tem o seu carro baleado porque você estava entrando num lugar que você não conhece e as pessoas dali não conhecem o seu carro, não conhecem você e simplesmente atiram. Eu sei que parece loucura, mas é real, né? Eu já tinha ouvido falar sobre, já tinha visto notícias sobre, mas eu nunca imaginei que eu fosse viver isso. E foi o que aconteceu. Eu tava voltando, eu e o Gabriel, a gente tava voltando do Rio de Janeiro. A gente tinha ido no evento, na série que ele fez parte, Donos do Jogo, que inclusive a gente assistiu da UTI, muito boa. E aí ele fez parte, a gente tava muito feliz, mas a gente precisava voltar para São Paulo. Tinha mais de um trabalho em São Paulo nesse mesmo final de semana, com marcas parceiras, enfim, que eu pretendo retomar esses trabalhos assim que eu puder. Mas a gente precisava voltar. Então foi a primeira vez que a gente foi de carro e voltou de carro, porque dá pra ver ali, eu tô de mudança, né? A minha casa tá ainda se ajeitando. Então a minha irmã deixou o carro dela com a gente e a gente aproveitou e falou, por que a gente não vai pro Rio de carro, né? A gente sempre vai de avião e tal, mas a gente tava de carro, o Gabriel gosta de dirigir, a gente falou, vai ser mais rápido, a gente vai, volta e você faz o seu trabalho em São Paulo. Então foi a primeira vez que a gente foi pro Rio de Janeiro e voltou de carro. Um lugar que a gente não conhecia, mas a gente confiou, até porque a gente achou que a gente já estava até em São Paulo. Né? Foi bem na divisa ali de São Paulo, tanto que eu fui socorrido em São Paulo. Aconteceu no Rio de Janeiro, mas o meu socorro veio em São Paulo. A gente encostou o carro para comer e a gente viu ali essa mira, era uma arma com mira vermelha, igual de filme. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, o Gabriel também não. A gente demorou até pra assimilar que era aquele laser que tava dentro do nosso carro, assim, fazendo assim. A gente achou que poderia ser uma criança, a gente achou que poderia ser inúmeras coisas, mas nunca a gente imaginou que seria uma arma. Até porque, até quando eu já fui assaltado à mão armada, era uma pistola, sei lá, era uma arminha, nunca fui essas armas igual de filme, pra mim era coisa de filme. A gente ficou tentando entender o que era, até que a gente falou, vamos sair daqui, tipo, vamos embora, vamos voltar vamos seguir o caminho e ir embora, porque, sei lá, né, tem alguém apontando um laser, mas tipo assim, a gente não suspeitou que fosse isso, até que a gente ouviu o chapisco no carro do tiro. Assim que a gente se mexeu, acho que a pessoa viu que não dava pra ver a pessoa, tava escuro, assim, era um breu, a gente não conseguiu enxergar, a gente só enxergava essa luz vermelha, esse laser, como se fosse um laser. E a gente ouviu o chapisco no carro, porque era uma arma silenciosa também, então não era aquele estouro que acorda a vizinhança, era um chapisco assim, piu, no carro. Já era, né? A gente ficou muito em choque, a gente falou, tira, estão atirando na gente. Falei, Gabriel, acelera, vamos sair daqui. Nosso intuito foi acelerar, a gente acabou acelerando, foi pra frente e metendo bala no carro. A gente ficou muito assustado, assim, foi muito assustador. E nisso que a gente tentou escapar, uma das balas acertou o pneu do carro. Mas a gente foi acelerando muito, era uma rua de morro, assim, foi acelerando, e a gente caiu numa rua sem saída, porque a gente acabou entrando mais nessa cidade, nessa vila, eu não sei muito, a gente não sabe onde a gente estava. E era uma rua sem saída. E tava muito escuro, era perto de um matagal, a gente não sabia o que fazer e o pneu tava furado. No desespero, o Gabriel achou ali que o carro não andaria mais. Então foi quando eu liguei pra minha irmã, liguei pra minha irmã e falei, Bia, a gente tá acontecendo isso, estão atirando na gente. Enfim, isso era umas 4 da manhã. Minha irmã ficou muito preocupada também, desesperada. Imagina, você recebe uma ligação assim do nada. Ficou muito desesperado ali. O carro, a gente tinha acabado de ter o carro baleado. Imagina, o coração tava saindo pela boca. A gente tava no maior desespero. A gente não conseguia pensar com clareza. A gente só pensava, meu Deus, a gente vai morrer, porque a gente caiu numa rua sem saída. Nesse meio tempo, eu liguei pra minha irmã e falei, Bia, a gente tá aqui, a gente tá perdido, a gente caiu aqui, não sei o que, GPS com problema, carro com problema, porque ele atirou muito no carro, então o carro não tava andando direito. E até então, e foi nessa parada que a gente reparou que o gato tinha levado um tiro no braço, que o braço dele tava sangrando.
Foi um desespero muito grande. Só que a gente não tava conseguindo virar o carro pra tentar sair dali, né? Dessa rua sem saída, porque a gente ficou encurralado. E a minha irmã ficou no telefone com a gente. O carro vai andar, sem, mesmo com o pneu furado, você só precisa, sei lá, ligar não sei aonde. Foi auxiliando o Gá no maior desespero do mundo. A gente tava chorando e tudo mais. Meu Deus. E aí o Gá conseguiu virar o carro. Com muita dificuldade, assim, porque era uma rua estreita e precisava fazer uma curva pequenininha assim. Nisso que a gente virou o carro, a gente viu ele vindo na nossa direção, de novo, com o laser. E aí a gente começou a chorar, a gente achou que a gente ia morrer, a gente ficou desesperado. Só que a gente não viu ele, né? A gente via a penumbra dele, porque tava escuro, era um lugar escuro. E a gente caiu num lugar mais escuro ainda, meio que no meio do mato, assim. Foi muito desesperador. A gente viu ele vindo na nossa direção e eu falei, Gá, ou a gente vai morrer aqui parado, porque ele vai chegar e vai pipocar o nosso carro e a gente vai morrer, ou a gente morre tentando sair, que é acelerando pra cima dele, em direção a ele. Falei, Gá, acelera, bora, vambora. E ele foi acelerando, mas tudo isso a gente, acelerando, que eu digo, gente, foi acelerando e rasgando. Foi tipo assim, desespero, calor do momento, coração a mil, a gente, puta que pariu, onde a gente tá, Gente, meu Deus. Nossa, deve ser desesperador. acelerou com o farol alto pra ele tentar não enxergar e ele pipocando o carro, pipocando. Nisso que a gente passou, ele veio pra lateral, pipocou o carro e aí foi quando me acertou. Acertou o meu ombro e a minha perna. E foi bem perto aqui, foi na divisa entre o ombro e o peito. E eu senti os tiros e os chapiscos no carro. Piu, piu, piu. Senti que eu tinha sido gravemente ferido nessa hora. E a gente não sabia onde a gente estava tentando sair e não tinha, o GPS não calculava a rota. A gente ficava tentando voltar para a estrada e seguindo o instinto e entrando em estrada de terra e correndo. E a gente conseguiu voltar para a estrada e nisso eu vi que tava tudo ensanguentado, o chão, o carro. Eu tava sangrando muito, eu vi que não tinha sido um ferimento leve, tinha sido um ferimento grave. Meu Tanto Deus. aqui quanto a perna, mas a perna tava sangrando mais. Aí eu fiz tudo que eu pude, tudo que eu tinha de referência aí de filme, que é tipo amarrar uma blusa, apertar, estancar. Só que eu tava com muita dor e eu tava ficando com o corpo meio gelado. Eu falava, acelera, vamos tentar achar um hospital. Eu fui ferido, fui gravemente ferido, só que ao mesmo tempo eu não queria deixar ele tão desesperado, porque ele já tava desesperado dirigindo. Eu falava, bota o cinto, porque eu tava... Depois disso eu tava com medo da gente morrer. Batendo o carro, porque a adrenalina não sai do corpo, então a gente tava a mil, assim... E eu falava, eu preciso ir pra um hospital, chorando. E tudo isso a minha irmã ouvindo na ligação. Desde o tipo, ele tá atirando, ele atirou na gente. Enfim, ela também não conseguiu imaginar como que ela se sentiu naquele momento. Deve ter sido muito desesperador pra ela também, traumático, assim. Mas o Gá conseguiu dirigir. Aí foi quando a gente parou num desses lugares que os ônibus param quando você tá viajando e o ônibus para pra você comer, faz uma parada. A gente parou num desses lugares e pediu socorro, pediu ajuda. Eu tava muito sangue na perna, tava muito ensanguentado, tava perdendo muito sangue, tava branco assim, sabe? Já tava com muita dor também. E o Gá também em estado de choque, a gente em estado de choque. Aí a gente conseguiu falar com a polícia de São Paulo, né? Porque já era São Paulo, então a gente tinha que falar com a polícia de São Paulo. Porque o lugar onde aconteceu era Rio, final do Rio, mas esse pequeno tempo que então era muito divisa, sabe? O pequeno tempo que a gente fez pra conseguir pedir socorro já era São Paulo. Então a gente teve que falar com a polícia de São Paulo e também com a ambulância. A gente pediu socorro para as pessoas ligarem, pedirem socorro pra gente. Teve essas pessoas que ajudou a gente também. Inclusive, obrigado. E aí eu fui socorrido e fui para um hospital público, que eu falei para vocês. E foi quando, chegando lá no hospital, a gente descobriu que o tiro que o Gá tinha tomado, ele não tinha sido tão grave, graças aos músculos dele. Brincadeira, mas a gente brinca que sim, porque foi bem no bíceps. O tiro, claro que é grave, mas não pegou nada
que pudesse prejudicar ou deixar alguma sequela, assim. E aí descobrimos que a minha perna, o tiro tinha atravessado a minha panturrilha e saído Nossa. pela... Eu tive uma fratura exposta. E o daqui até então não tinha pego nada além de músculo. Só que quando a gente fez raio-x e fez ressonância, descobriu que, além do tiro que eu tive aqui, eu tava com um estilhaço da bala dentro do coração. E Meu isso Deus. foi o mais grave. Eu tava achando que o mais grave era a fratura exposta da perna, porque era o que tava doendo mais, sangrando mais, era o que precisava operar ali na hora. Mas eu descobri que eu tava com um estilhaço da bala dentro do coração. E acho que ele não deve nem ter sentido, né? Esse estilhaço no coração. Porque, né, geralmente o tiro é muito rápido. O que é um estilhaço da bala? Essa arma que foi usada contra a gente ali, eu fiquei sabendo porque a polícia depois me contou e eu pesquisei também, né? Fiquei um pouco obcecado com isso, assim, fiquei tentando entender o que aconteceu comigo, com a minha vida. Um tipo de bala que estilhaça dentro. Ela entra e estilhaça dentro, tipo assim, piu, tipo, ela vira um monte de caco dentro de você pra te cortar de várias formas por dentro. Tanto que o tiro na perna que eu tomei, ele entrou como um furinho na panturrilha, mas ele sai como, deixou quase que uma couve assim, a gente fala, na minha perna, porque ela estilhaça, a bala se despedaça e vai pra vários lados dentro de você. E essa daqui estilhaçou e não veio direto pro meu coração. Foi uma coisa muito rara que os médicos falaram que eles já viram pouquíssimas vezes na vida. Esse estilhaço, que foi a ponta da como eles chamam, não é bala, eles falam a ponta do... Eles não chamam bala no hospital, eles chamam de... esqueci agora. Mas a ponta da bala, foi literalmente a ponta. Tinha a pontinha assim da bala e estilhaça toda cortante, assim, como se fosse uma... Sabe quando você abre uma lata? E ela fica toda... Com as bordinhas, né? Que dá pra cortar. Sim, os estilhaços são assim. Posso até mostrar depois meu raio-x pra vocês verem como ficaram os estilhaços da minha perna. Esse estilhaço todo cortante veio nadando pela corrente sanguínea e parou dentro do coração, assim. Projétil, nome. O nome que eles falam é projétil lá, os médicos. Eles não falam bala, eles falam tipo, a ponta do projétil. Parou dentro do meu coração. E o coração é um músculo, né, pulsante. A qualquer momento, ou podia me rasgar o coração, ou mandar através da corrente sanguínea pro pulmão, me rasgar e eu ter minutos de vida. Porque aí se rasga um órgão, alguma coisa assim importante, às vezes você só tem poucos minutos de vida e morre mesmo. Então era muito grave isso que tava comigo, porque tava ali e dava pra ver balançando quando fazia assim o coração, o estilhaço cortante ficava assim. Por isso que os médicos dizem que é um milagre. Já foi um milagre esse estilhaço ter chegado no meu coração sem ter rasgado nada. Poder ter rasgado alguma parte importante interna do corpo e eu ter tido uma hemorragia interna Meu e Jesus. ter ido com Deus mesmo. Como eu falei, era uma coisa tão rara que eles precisaram fazer uma reunião, entender ali o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, a minha perna estava cada vez mais inchada e parando de chegar sangue. Então eu precisava urgentemente operar a perna, como se fosse tirar umas lascas assim, para o sangue conseguir correr, porque o sangue não estava conseguindo chegar. Então estava correndo o risco de perder a perna. Então esse médico do SUS falou, vamos operar a perna dele, e é isso. Fiquei um tempo internado lá, mas consegui vir direto para São Paulo, para o meu hospital mesmo, que é o que eu sempre vou e tudo mais. E chegando no hospital, os médicos tiveram a mesma reação quando viram o que aconteceu, que estava estilhaço no meu peito, no meu coração. E tiveram uma mini reunião e falaram, o que a gente vai fazer? Porque era realmente uma coisa que eles precisavam discutir por ser raro. E aí, pouco tempo depois eles falaram, a gente vai ter que operar você. A gente vai ter que operar seu coração agora. Isso aí pode se mexer a qualquer momento e você perder sua vida. E aí foi quando eu passei por uma cirurgia cardíaca, né? Que eles abrem aqui o tórax e tudo mais, como se fosse uma pinça, assim, pegando de dentro do meu coração e tirando, assim, o estilhaço que era todo cortantezinho, sem rasgar nada. Então, a cirurgia deu muito certo.
mas eu precisava de um tempo para me recuperar, né? Porque cirurgia cardíaca tem essa coisa do osso, abrir assim a Sim. costela e depois passar como se fosse um arame em volta, então você sente um desconforto. Fiquei com dreno, fiquei com catéter, fiquei entubado um tempo, fiquei tendo que usar aquelas máscaras de oxigênio que eu esqueci o nome, que é pra você conseguir expandir sua costela, porque tá tudo fechado ali, porque foi aramado, né, depois de abrir. Então é uma cirurgia bem delicada. Meu Eu não, Deus. não imaginei que eu fosse passar por uma cirurgia cardíaca assim, jovem. Mas o bom é que deu tudo certo. Graças a Deus, graças aos médicos e todas as energias positivas também que foram emanadas pela minha família, por mim também, me mantive muito positivo. E aí depois voltamos a pensar na perna. O que a gente vai fazer, né? Primeiro foi só para desobstruir eu não perder a perna, depois o que a gente faria? Descobrimos que o osso ele não estava desalinhado, assim, desalinhado que eu digo, não quebrou assim. Ele estava só meio bambinho. Então eu decidi, junto com o meu médico, eu tinha a opção de operar, colocar pino ou tentar calcificar do jeito que tá, porque ele não estava desalinhado. E aí decidimos por essa recuperação Mais tranquila. conservadora, que eles falam, que é a deixar o osso se regenerar sozinho, com muita fisioterapia e muita paciência, porque leva um tempo. Como eu fiz cirurgia cardíaca e a perna também estava debilitada, eu não conseguia levantar, eu não podia levantar sozinho. Até hoje eu não posso fazer muita força ainda. Vou simular pra vocês. Sabe essa força que a gente faz, tipo assim, de levantar? Ou de quando a gente tá deitado e faz? Sim. Eu não podia A projeção do corpo, né? fazer. E eu não posso fazer ainda. Até hoje eu não posso fazer. Por conta dessa cirurgia no peito. Eu não posso sobrecarregar o tórax aqui, essa parte. Porque é uma cirurgia muito delicada. E também não posso pisar com as pernas. Então o que acontece? Eu tava sem poder usar minhas pernas e sem poder usar o meu tronco e os meus braços. Então eu fiquei e estou ainda meio debilitado, mas voltando aos poucos. Tipo, agora eu já consigo pelo menos fazer isso aqui de leve. Consigo ajudar um pouco mais a pessoa que vai me levantar. Antes eu não podia fazer força nenhuma mesmo. Tipo, não podia nem fazer isso aqui. Né? Se apoiar na outra pessoa, né? Aí aos poucos, com muita fisioterapia, tô me recuperando. Eu tive a sorte também de estar num momento antes disso acontecer, de estar saudável, treinando, tudo isso me ajudou muito. Isso é um papo para um outro vídeo que eu vou falar com vocês aqui. Me ajudou muito o fato de eu estar treinando, ter uma rotina minimamente saudável ali, ter reserva muscular e tudo mais. Eu passei por esse período de recuperação no hospital da cirurgia cardíaca e da perna. Fui muito bem atendido no meu hospital, muito bem cuidado pela minha família, pelos meus melhores amigos, que aos poucos estão conseguindo vir me ver. Tem muitos ainda que não vieram, mas agora que eu tô em casa, eu espero que eles venham. O Gá também, não posso deixar de falar do Gá, que passou isso comigo, foi muito traumatizante. E ele ficou do meu lado esse tempo todo, cuidando de mim mesmo, assim. Nunca imaginei que eu fosse viver, sei lá, ter que sentar numa cadeirinha higiênica pra usar o banheiro, tipo, pra cagar e, tipo, o meu namorado ter que me ver numa situação dessa. A gente passou por isso. Enfim, eu não tenho também como agradecer o Gá por ele ter cuidado tanto de mim, assim, mesmo estando também num momento vulnerável, porque ele também passou por isso. Ele não saiu do meu lado nem um minuto, ele tá aqui ainda em casa. E é isso. E quero dizer que aos poucos eu vou voltando aqui pras redes e tudo mais, até porque eu sinto muita saudade de falar com vocês diariamente. Vou mostrar um pouquinho da minha recuperação também, pra vocês saberem que eu tô bem. Por exemplo, eu tenho físio já, mas ela não chegou ainda, mas vai chegar já. Tenho fisioterapia e tô fazendo uma alimentação específica pra minha recuperação. Não é tão restrita, ainda bem, mas é uma... enfim, tudo que pode melhorar minha cicatrização, minha cálcio, essas coisas. É bom. Músculo também, porque às vezes eu tô tendo que sobrecarregar mais uma perna, porque a outra eu não posso pisar, enfim, essas coisas. Vou mostrando pra vocês aqui um pouquinho do meu dia a dia, da minha mudança, porque não sei se vocês lembram, mas quando tudo isso aconteceu, eu ainda tinha acabado de me mudar, ó, tem caixa ali. Eu acabei de me mudar pra casa, então ainda tá... Nem pude ainda
E sempre quando a gente muda, né, até organizar tudo, assim, vai um tempo, né? Umas boas semanas, até colocar tudo no lugar, saber onde cada coisa vai ficar. Tem isso também, Arrumar né? do jeito que eu quero, vou arrumando aos poucos agora, mas ao mesmo tempo também com parcimônia, porque eu preciso ter espaço para andar com a cadeira de roda. E aí vou mostrando para vocês, vou compartilhando aqui e pretendo não sumir, porque eu vi que vocês ficaram preocupados e vocês que eu digo, vocês que me acompanham aqui me enchem de carinho, vocês meus amigos, vocês, enfim, pessoas que me acompanham pelas redes sociais, às vezes mais do que pessoalmente. E é isso. Tô muito bem, dentro do possível. Eu digo que eu tive um azar, mas depois eu tive uma sorte dentro do azar, né? Porque dos males o menor. Eu poderia ter sobrevivido sem com muitas sequelas, eu poderia não ter sobrevivido, eu poderia, enfim, mil coisas piores poderiam ter acontecido. E dos males o menor, já que o carro levou mais de 13 tiros, se não me engano, e deu perda total. Inclusive a gente perdeu o carro e a gente tá sem carro. Mas o que importa é a vida, a saúde e a minha recuperação, que tá sendo das melhores possíveis dentro do esperado. Tá até, às vezes até supera as expectativas. Ô, mulher, que autoestima boa. Não, mas por conta do... E ainda, né, ele tem um bom humor, apesar de tudo. Deu, como eu falei pra vocês, me exercitar e tudo mais, sempre ser uma pessoa ativa que se exercita, a minha recuperação tá sendo boa. Eu vou poder voltar a andar daqui 1 mês e meio, andar mesmo com as duas pernas 1 mês e meio. Por enquanto eu vou ficar na cadeira de rodas ainda, mas vai passar rapidinho, vou me cuidar, tô me cuidando e vou mostrando um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? Mas parem de criar caraminholas de teorias da conspiração. Obrigado demais, 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 demais pelo carinho, pelas mensagens de amor, de afeto. Não existe nada mais importante do que o amor e a alegria de você receber amor e poder dar amor. E digo isso como uma pessoa agora que passou por uma experiência muito ruim e que eu vi a minha vida passando pela minha cabeça e imaginei que seria o fim. E depois disso a gente começa a valorizar muito mais as pequenas coisas, né? As pequenas coisas. O simples Nossa, fato total. até de respirar, que eu não conseguia, tive que reaprender a respirar, andar, mas principalmente amar. Amar, ser amado, quanto importa ter a nossa família, a gente demonstrar que a gente ama a nossa família, a gente nunca sabe qual vai ser o nosso último dia com os nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas que amam a gente. E falei que sou canceriano, né, velho? Então, eu acho que é o mais importante da vida mesmo. Claro que a gente tem muitos problemas, a gente tem muitas lutas, muitas preocupações, mas eu acho que vale a gente tirar um tempo para valorizar o hoje, o agora, a vida, as pessoas que a gente ama, as pessoas que amam a gente e se manter alegre, mesmo diante a tantas dificuldades que todo mundo tem, cada um tem a sua, mas todo mundo tem também. E é isso, tá bom? Amo vocês, obrigado mais uma vez e tamo aí. E é o que eu ia falar, né? Apesar de ser uma história, assim, horrível, porque, tipo assim, nesse relato dele, eu fiquei chocado, assim, diversas vezes. E por mais que tenha sido uma história horrível, ele ainda tá tratando isso com leveza. Deu pra ver que ele tá super bem, tá com a mente bem, né? Tá levando ainda com um bom humor, apesar dos pesares de quase perder a vida, quase perder a perna. Gente, que loucura! Meu Deus do céu, qualquer pessoa, né, tá suscetível a acontecer um tipo de coisa dessa. Então, assim, né, tomar cuidado, o máximo de cuidado possível, né, que a gente puder. E você tava sabendo dessa história toda aí? Do Vitor Fernando, que quase perdeu a vida com o namorado dele. O carro que eles estavam aí recebeu 13 tiros, quase que ele perde a vida. Gente, que loucura, hein? Que loucura.